Quando a gente ia comemorar, entre aspas, a classificação confirmada para a Sul-Americana, veio uma bomba e caiu em cima do São Paulo. Esses, no plural, são os assuntos de hoje. O último vídeo do canal Tricolaço em 2025. E eu espero que você assista com muita convicção e com muita paciência. Eu quero agradecer, inclusive, no ano de 2025, os nossos melhores números desse ano. Aí alguém vê alguns vídeos com o número baixo. O que está acontecendo é o seguinte: eu estou disponibilizando para quem assiste sempre a opção dos shorts. Não tenho feito cortes, que é algo maior, porém com trechos reduzidos da nossa fala. Primeiro porque os vídeos, quando pensados no completo, eles não são tão... Eles são grandes, mas não são tão grandes quanto aquelas lives. Então, fazer corte vai quase que reproduzir o vídeo inteiro. O short, nesse sentido, é melhor. São 3 minutos. A gente recorta as partes mais interessantes do que eu falei aqui. E nesse short os números têm sido ótimos. Então eu quero agradecer a todo mundo que vem aqui para assistir, ainda que não comente. Ótimos mesmo, números sempre passando da casa dos 1.000, 1.200 views, num canal que não se propõe a só engajar. Eu não vivo disso. Talvez um dia viva, hoje não vivo. Eu tô aqui só para falar com aqueles que vêm assistir as coisas do São Paulo. E foi um ano muito bom. Então agradeço todo mundo que vem aqui, assiste, dá uma olhadinha nos vídeos. Aqueles que têm a paciência de ver o vídeo inteiro, melhor ainda. Agradeço do fundo do coração. Os vídeos não são tão curtos, porque a gente acaba se empolgando e falando, mas aí a gente separa os shortzinhos para tudo isso. Eu vou separar em 2 partes, porque eu ia fazer de qualquer maneira um último vídeo do ano para falar do que ia acontecer com o São Paulo no futebol. Óbvio. Aliás, aqui no Tricolaço, a gente sempre é mais voltado ao futebol mesmo. Nos últimos tempos você tem me visto falar de ações de diretoria, mas é porque o momento pede. Mas normalmente a gente não fala. Eu sou muito mais focado no jogo, no campo. Só que hoje é impossível dissociar o São Paulo atual do que acontece no campo, do que acontece na direção. O episódio de hoje prova isso. Então eu vou separar em 2. Vou começar falando da parte do futebol e depois a gente vai para a parte da desgraça, que todo mundo já está sabendo do que é. Então vamos lá. Sul-Americana. Aqui, quem assistiu sempre me viu dizer: o São Paulo não vai para a Libertadores. Não tenham essa ilusão. Eu cheguei a ter um pouquinho de 2 semanas para cá, porque, como era uma possibilidade real, Cruzeiro e Fluminense fazerem a final da Copa do Brasil, o São Paulo, por osmose, por inércia, ia parar na Libertadores da América. Mas não porque planejou isso. Mas, no fim das contas, né, como diz o próprio Muricy, a bola pune, os deuses do futebol são tão certeiros que a final vai ser entre Corinthians e Vasco e não sobrou nada para quem queria morder uma vaguinha na preliminar da Libertadores da América. E quer saber de uma coisa? Não é ruim. Não é ruim. Por 2 motivos. O máximo que o São Paulo consegue hoje, do jeito que é administrado, do jeito que é treinado e com as condições físicas do seu elenco, que está metade dele quebrado, o máximo que o São Paulo consegue hoje é mesmo uma vaga para a Copa Sul-Americana. E agora vem a parte boa. E eu espero que dentro do clube, quem tem cabeça para pensar, né? Porque eu não sei, hoje eu já não sei quem é que pensa. Dentro do clube, espero que tenham pensado nisso, a Sul-Americana é o tipo de torneio que dá para o São Paulo tentar ganhar. Ao contrário da Libertadores da América, onde hoje eu não vislumbro essa possibilidade, na Sul-Americana dá para apostar. Eu acho que não se deve desprezar a possibilidade de um título continental, ainda que ele seja o segundo. Os argentinos não fazem isso. Eles levam a sério tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana. Não tem ganhado, mas a Sul-Americana para eles também tem peso. E eles lutam por ela e comemoram quando ganham. A gente não pode tratar sempre como uma coisa secundária. O São Paulo ganhou em 2012, já teve a oportunidade de chegar longe, em outras ocasiões não chegou, e foi a final em 2022,
E por que não tentar de novo em 2026? Não vai para a Libertadores mesmo, lamentavelmente, porque o ideal seria, né? Clube grande tem que estar na Libertadores. Tem que estar. Não estar é uma contingência de uma campanha mal feita. É resultado da campanha mal feita. Agora, a Sul-Americana é mais do tamanho do São Paulo do que a Libertadores. E aí eu acho que clube grande como São Paulo, aí de novo, parafraseando o Muricy, tem que entrar para ganhar, não é entrar para participar. Dito isso, me preocupa que as notícias envolvendo o mercado do São Paulo são muito ruins, são muito pobres, são muito humildes no sentido de fraco da palavra, né? No sentido de que o São Paulo não está fazendo mercado nenhum. O São Paulo, provocado pelo Botafogo, não foi o São Paulo que foi atrás, tem essa negociação de 3 jogadores do São Paulo indo para o Botafogo em troca de 3 jogadores de lá. O São Paulo queria, mandaria para o Botafogo Pablo Maia, mas quem que era mesmo, rapaz? Eu só lembro do Pablo Maia agora. São 3 jogadores do elenco. E o Botafogo. Aí o São Paulo gostaria de ter do Botafogo o Marlon Freitas e mais 2 jogadores que eu também não lembro agora quem são. Eu apaguei da minha memória isso aí. É ridículo. Cara, o Marlon Freitas sozinho pelos 3 do São Paulo, ok. O Ferrarese, era Pablo Maia, Ferrarese e mais um. Rapaz. Alguém do ataque, talvez? Não era o Ferreira? Não. Daqui a pouco lembro de novo. Não sei se era o Cedric Soares, enfim. Aí era Marlon Freitas e mais 2. Eu acho que o Marlon Freitas é tão interessante, é um jogador que eu gostaria de ter no São Paulo, que pegar ele pelos 3 já tá bom. Só que, óbvio, o Botafogo olhou e falou: o quê? Marlon Freitas, vocês estão de brincadeira comigo, né? E aí ofereceu o Joaquim Correia, mais 2 jogadores agora, que eu não lembro, que é o David Ricardo, lá e mais um. Bom, o fato é que o São Paulo, o Joaquim Correia, por exemplo, que é uma das ofertas do Botafogo, é um jogador de 32 anos. Né? Aí vai cair naquela, o São Paulo vai ter jogadores mais velhos, vai fazer aquele elenco sub-40 de novo, no ano em que o Crespo falou que o time tem que ser saudável, aí parou a conversa, né, por enquanto. O Savarino, o Joaquim Correia e o David Ricardo. O Savarino disse não, por isso que travou a negociação. O Savarino não quer vir para o São Paulo. Deve ter ouvido falar muito mal de São Paulo. Tá? Então a negociação está parada. A outra negociação, o Danielzinho do Mirassol. Gente, eu noto algumas empolgações e eu fico preocupado, porque as pessoas têm que deixar de ser imediatistas. Porque o Danielzinho é o motorzinho do Mirassol. É verdade. Muito importante para esse meio de campo do Mirassol. Jogador que é daqueles que faz a ligação do meio para frente com muita competência. Porém, é importante lembrar que quem ganhou o prêmio do Brasileirão da CBF de lateral esquerdo foi o Reinaldo. O Reinaldo, que no São Paulo já não cabia mais e no Grêmio também não. O Reinaldo jogou a bola que jogou no Mirassol, porque é o Mirassol. O Danielzinho tem 31 anos, ele não é um garoto. Ele já jogou em 740 times. Sempre mantendo regularidade. Mas até no Atlético Mineiro ele já passou. E eu percebi que tem gente tratando como um grande negócio. Eu acho que se o São Paulo trazer um cara como ele é para ficar como opção de banco. Não tem que pensar no cara como meia do São Paulo, cara. Pelo amor de Deus. Aliás, o outro jogador que iria pro Botafogo era o Rodriguinho. Tava aqui lembrando. Conforme. Aí vai surgindo, né? Meia, volante e tal. E eu vi gente na internet comendo: olha, porque estamos negociando do Danielzinho. Gente do céu. Pô, ele é bom. Ele é bom. Mas ele é bom no Mirassol. Pode ajudar o São Paulo? Pode. Tem que ser protagonista do São Paulo? Não! 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 Pelo amor de Deus! Eu acho que São Paulo pode tentar outros jogadores na condição de se juntar ao elenco para que São Paulo tenha base de elenco forte,
fisicamente inteira para poder suportar, mas não tratar como protagonista quem não é protagonista. Ai, quem vai ser? Não sei. Pode ser que ele se integre, vire titular, mas ele não pode ser contratado como grande meia, é isso que eu tô querendo dizer. A torcida do São Paulo não pode ficar pequena igual o clube ficou, pelo amor de Deus! Nós somos o São Paulo! Parem com isso! É igual quando falavam do Carpini, que acabou vindo, falavam do Zanardi. Que isso? Do Barcelos! Não, porque o Barcelos tem que assumir. Minha gente, uma coisa é treinar o sub-20, outra coisa é treinar o profissional. E o Barcelos nem é um estrategista, um técnico que posiciona os jogadores ali, dá as camisas e tá tudo certo. Não! Calma com isso, cara. Calma com isso. Vamos ajudar o nosso time, não inventar moda. Acreditando que coisas que não têm peso para resolver vão resolver. Não vão. Bom, temporada começa dia 11 de janeiro com o Campeonato Paulista. São Paulo, a gente já falou 1 milhão de vezes, tem uma tabela dificílima. E aí agora, e vai voltar dia 2 a treinar. E aí a gente vai saber se tem mais opções de elenco ou não, mas eu acho que o Crespo não tem nem que pensar nisso agora. Se chegar, chegou, se não, ó, vai armando o time com os caras que estão lá. A minha grande curiosidade é o que vai acontecer com os jogadores que estavam no departamento médico. Eles voltarão no início da temporada? Ou estarão ainda entregues ao tratamento? Porque é pouco tempo, né? O Campeonato Brasileiro acabou dia 7, o Paulista começa dia 11, 1 mês e 4 dias. E 9 de preparação. Olha, enfim. Bom, eu acho que é isso e tá bem entregue a tal da Sul-Americana e é bom pro São Paulo aprender, para não ficar dependendo do que vai acontecer. Aliás, era um absurdo. São Paulo saberia hoje onde estaria se a final fosse Fluminense e Cruzeiro. Se fosse ou Cruzeiro ou Fluminense na final, tinha que esperar até o domingo para ver se eles iam ganhar a Copa do Brasil. Olha o absurdo. Pelo menos hoje a gente sabe que não vai para lugar nenhum. Vai ficar na Sula mesmo. Bom, vamos para o segundo assunto do dia. Hoje pela manhã, em trabalho exemplar de jornalismo praticado pelo Bruno Gilfrida, que é um cara que eu conheci há muitos anos em debates da internet, já era um crânio. Faz muito tempo que eu não tenho contato diretamente com ele, falando com ele, mas respeito demais e acho ele muito bom repórter. Ele escancarou o que o São Paulo vive de errado. Antes de entrar na história toda, eu só quero ressaltar o seguinte, porque eu pensei nisso hoje e eu sei que muita gente pensa, mas o que é que isso tem a ver com o futebol? Você vai entender. Não tem, diretamente não tem nada a ver com futebol. São assuntos que não falam de jogador, porém, você vai percebendo que por causa das figuras envolvidas, você começa a entender por que o futebol, para alguns, é deixar de lado. Literalmente deixar de lado. Porque há outros interesses antes dele. Aí sim, acaba tendo a ver com o futebol. Mas vamos lá, o que é que aconteceu que o Bruno revelou nesta manhã? A propósito, eu não vou colocar aqui o áudio. Não falei com o Bruno, não pedi autorização, então não vou colocar aqui, mas vou deixar o link para quem quiser ver a matéria do Globoesporte.com por favor, vá aí nos vários canais de internet, porque hoje ao longo do dia todo mundo reproduziu isso, e ouça o áudio, a vergonha que é o áudio. O que aconteceu? Vazou um áudio e o Bruno publicou este áudio e contou a história, mostrando parte de uma conversa bem pouco tradicional entre Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo, Mara Casares, a ex-esposa do Casares, que é diretora do Departamento Feminino e Cultural do São Paulo, e uma moça chamada Adriana. Adriana estava na linha com um, depois com o outro. Isso é tudo mostrado no áudio. Adriana está sendo, na conversa, pressionada por Schwartzman e por Mara Casares. Por quê? Adriana conta uma história de que ela teria recebido direito à exploração de um camarote no estádio do Morumbi para o show da Shakira. E o que faz a gente imaginar que esses esquemas valem para todos os outros shows.
Este camarote cedido à Adriana é o camarote 3A da presidência do São Paulo. Ele não, em tese, não deveria ser cedido a ela para que ela vendesse ingressos do show de camarote e as pessoas assistissem ali. Não pode fazer isso. Mas ela se entendeu com a diretoria de São Paulo para fazer isso. Ela ia vender ingressos, ela ia pegar o espaço, organizar o espaço e vender ingressos para ele. Nesse meio tempo, apareceu uma pessoa que compraria da Adriana um lote grande de ingressos. Eram 60 ingressos para a Carolina Casemiro, que também negocia ingressos para os shows. Então, ela ia levar um total de uma parte de ingressos. Esses ingressos seriam distribuídos para clientes da Casemiro. E isso geraria um valor lá de R$132 mil. Como houve confusões, por exemplo, a Adriana não teria fornecido buffet e outros senões, essa moça, a Carolina, ao invés de pagar R$132 mil combinados com a Adriana, repassou R$100 mil. Porque ela entendeu que houve transtorno, dificuldade de organizar as coisas lá no espaço e tudo mais. Muito bem. Por causa dessa diferença, a tal Adriana processou a Carolina. Só que acontece o seguinte, esse processo, deu queixa da Carolina. Só que esta queixa gera uma investigação policial para apurar como se chegou àquela situação. E se a polícia entra para investigar, evidentemente ela vai ter que entender as origens de como as coisas chegaram até ali. Certamente chegaria na existência dos ingressos e na cessão do espaço do camarote, provavelmente descobriria que havia um grande esquema sendo feito por ali. Então, na conversa, o Douglas e a Mara tentam demover a Adriana da ideia de dar queixa na polícia contra a Carolina. Na verdade, ela já deu a queixa. Eles pedem para que ela vá à polícia e retire a queixa. E aí é um nível de ameaça que, perdão pelo termo, mas assim, lembra conversa de gangster. Porque o Douglas pressiona a Adriana com veemência, enquanto a Mara se defende assim, porque vai me prejudicar. E o Douglas usa coisas do tipo, você vai ter que retirar, porque senão você vai prejudicar muito a Mara. E é interessante no começo da conversa quando o Douglas diz assim, quem é que te deu esse camarote? Aí ela fala assim, vocês me deram? Não, a gente não te deu nada. Como é que você conseguiu esse camarote? Pedindo para vocês. Pois é. Não, eu não dei nada para você. É uma intimidação que diz o seguinte, esse camarote não existe. E depois, lá pro meio da conversa com a insistência dela, ele fala, Adriano, isso é clandestino. Isso é clandestino, é um negócio clandestino. Não poderia ser feito e foi. Aí o que ele quer dizer para ela, não prossiga, porque senão as pessoas serão prejudicadas, porque isso não poderia estar sendo feito, mas foi. E aí a Adriana se queixa, né? O que ela vai fazer então? E aí ele fala, meu bem, você já ganhou dinheiro, eu ganhei, Mara ganhou, e você vai perder. E aí, paciência. Paciência. Quando você entra num esquema como esse, se você perder, perdeu, não tem o que fazer. Então todos eles admitem que é algo errado, e até por isso não se deve mexer com isso, com investigação policial, essas coisas todas, para que o esquema não seja descoberto. O esquema qual é? Cessão de um camarote que não é utilizado para vender para o grande público. A Live Mode não vende ingresso para esse espaço, porque ele é do presidente de São Paulo. Então eles cedem o camarote e essas pessoas que são cambistas, não é? Até chamar a atenção de alguns colegas aí que andaram entrevistando. Esse pessoal é cambista. Você já ouviu falar em Carolina e em Casemiro Eventos? É cambista, gente.
A Casemiro Eventos não promove show da Shakira, nem show da Dua Lipa, nem vai promover a AC/DC. A Casemiro Eventos compra ingressos e revende para clientes que queiram assistir de camarote os shows. Num camarote que quem poderia assistir show ali era o presidente. Ele podia abrir a porta, entrar lá e assistir. É o camarote dele. Mas o que é feito? O camarote é loteado. Eles vendem ingressos para esse espaço e ganham dinheiro em cima do São Paulo. É isso que está acontecendo. E aí, eles fizeram essa pressão na moça. O negócio tá lá no áudio para quem quer ouvir. A grande preocupação era ferrar com a vida da Mara dentro do clube, mas agora já não há mais essa preocupação, porque hoje ambos pediram afastamento. O mais curioso é que o Douglas, à tarde, numa manifestação, ele falou que... como é que é, rapaz? Tiraram do contexto o que ele falou na conversa, que não era nada daquilo, que ele apenas estava exercendo um pouco de pressão para conseguir um resultado. O resultado era que a moça tirasse a queixa, isso todo mundo ouviu. A Mara Casares também falou que tiraram de contexto o que ela falou, porque ela fala lá que ela estava almejando coisas grandes no São Paulo e ela ia perder. Bom, para quem não se lembra, eu cheguei a falar que a Mara era uma das candidatas do Casares à presidência do São Paulo para o ano que vem. Já não vai mais rolar porque ela já está fora. A pergunta é, quem mais poderá estar fora amanhã? Quem mais em algum momento se valeu de algum esquema? Ah, sim, citado durante a conversa, Márcio Carlomagno, CEO do São Paulo, que nessa conversa nojenta dessa turma toda, é tratado como alguém que liberou o camarote. Ele deu uma entrevista e disse que não sabe de nada disso, que ele acha que foi citado apenas para servir como instrumento de pressão e que ele vai pedir para abrir uma sindicância. Ô, Carlomagno, que sindicância, cara? Ouve o áudio. Pega os caras que estão no áudio, área com eles do São Paulo. Ah, já saíram, então fiquem aí. Tão cedo não volta. Agora, se você acha que não precisa, então tá tudo certo. Siga a sua vida, como diz o outro, né? O fato é, o São Paulo está sendo lesado por essas pessoas. Eu passei muito perto em vídeos anteriores de usar um termo que vocês todos podem usar. Eu vou continuar não usando, mas olha aqui. Se você pega lote de ingressos de um show dentro do clube, pega um camarote que pertence a uma pessoa do clube e loteia para que ele possa ser ocupado por fãs do artista, para que isso aconteça, pessoas contratadas por você venderão esses ingressos? O que te parece? Você entendeu a história? O que te parece? Se a gente disser que alguém está pondo a mão no São Paulo, cabe nessa história? Então, eu não vou afirmar, porque eu não quero processo, mas é o que está indicando. Não é? Aí o Carlomagno deu uma entrevista. Já falei, né? Que ele estava dizendo que. Aliás, foi o Bruno também que o ouviu. Parecia ser. Enfim, alguém usado ali para fazer pressão e tudo mais. E vai abrir uma sindicância, olha que coisa, hein? O que essa sindicância vai descobrir? Que tem mais gente nesses esquemas? Que vários deles fizeram tudo isso? Aí, antes que alguém pergunte do futebol, eu mesmo disse isso, o que isso tem a ver com futebol? Bom, vamos lá, vou dar 2 exemplos. Primeiro, o São Paulo tem um contrato, já falei isso 800 mil vezes aqui. O São Paulo tem um contrato com essa empresa Live Mode até 2030, onde ele vai receber em torno de 20 milhões de dólares. Não, de reais, pela cessão do espaço do estádio Morumbis, certo? Para esse caminhão de shows até 2030. E eu já dei o exemplo aqui. Um jogo de Libertadores lotado pode render 5 milhões de reais.
5 jogos, 25 milhões, já passou. Só que mesmo assim o São Paulo não desiste do contrato. É um contrato horrível, que só é bom para a Live Mode, não é bom para o São Paulo. No entanto, o São Paulo não para. Aí você começa a descobrir essas coisas assim. O que vale a pena? Tem um monte de show, concorda? Esses caras vão negociar camarote pra caramba. E não jogo. Então, o Júlio Casares precisa se manifestar, porque hoje foi a pá de cal na sua administração. Nós descobrimos que as pessoas lesam o São Paulo com os shows que acontecem no estádio de São Paulo, porque elas vendem ingressos em setores, no caso, um setor, onde não haveria venda de ingressos. Então ela ganha dinheiro indevidamente, explorando o patrimônio do São Paulo Futebol Clube. É isso. É só isso. Ou é tudo isso o que está acontecendo por lá. E eu acho que, sinceramente, não tem clima mais para o Júlio Casares. Não tem mais clima, cara. Não tem mais clima. Ah, esqueci do outro detalhe falei do dinheiro dos shows, né? E a outra questão é, Douglas Schwartzman, quem é? Diretor da base. Cara, há 2 meses o Júlio Casares estava negociando aquele FIP da base com seus amigos da Galápagos, que seria o quê? Você vende a base para esses caras, você repassa para eles metem lá, sei lá, 200 milhões de reais, e aí você vai começar a vender os meninos, os jogadores, para o mercado internacional ou para o nacional, quem puder pagar. E isso gera um percentual que esses caras vão ganhar com essa venda. Né? É mais ou menos isso. E aí, se esse é o cara que dirige a base, o que você pensa? Que ele vai trabalhar para que vendas sejam feitas o tempo todo, para que ele possa ter algum tipo de comissão. E aí, o que vai acontecer? O jogador vai jogar 2, 3 partidas, como aconteceu com o Henrique do Carmo, e vai embora. Vai embora. E vai trazer retorno financeiro para essa gente ainda. Outra coisa sobre o Douglas. O Douglas, dizem, tinha o tal do Jack na gestão do Carlos Miguel Aidar. Jack era um camarada que ganhava comissões porque ele era um cara que fechava negócios para o São Paulo. Mas, enfim, ele tinha lá a sua possibilidade de investir e tudo, né? Não ele, o Douglas, esse pessoal que tem grana para investir. E ele era o cara que ganhava comissão das negociações com patrocínio, o Jack, patrocínio de camisa, eventos, que ele, entre aspas, fechava. E aí, tempos depois, foram descobrir que Jack era um alter ego, alguma coisa usada pelo próprio Douglas Schwartzman. Ele saiu do quadro do cargo que ele ocupava e hoje ele está em outro cargo. É um cargo onde também dá para ganhar dinheiro. Aí você ouve a conversa de um cara desse, eu não estou dizendo que ele ganha dinheiro lá, ilegalmente. Mas o que você começa a pensar? O cara que faz isso com um camarote de show, faz o que na base? Aí eu olho para o Júlio Casares e pergunto assim, você vai manter isso aí, cara? Para sorte dele, o cara pediu dispensa. A moça também, a Mara Casares, que seria talvez candidata a presidente com o apoio do Casares. E aí, doutor? Eles já saíram. Quando é que a gente vai pacificar esse negócio de vez? Encerrar esse ciclo de uma vez? Casares, você não tem mais condição, cara. O São Paulo, a gestão Casares acabou neste episódio. A gestão Casares acabou neste episódio. Não tem mais gestão Casares. Não tem. Se ele aparecer em público amanhã, o que ele vai responder? Você liberou o camarote de uso da presidência para ser negociado, botado à venda por cambistas que queriam colocar gente dentro dos shows? É isso?
A gente não concorda muito. Né? Mas, se você acha que é, então... Só que eu acho que você não tem a menor condição mais, cara. Então, levante-se da cadeira, agradeça e pega o boné e vai. Não tem mais clima para o Júlio Casares no comando do São Paulo. Gente, um ótimo ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. Eu pensei que em 2 semanas o pessoal do São Paulo estaria conversando sobre planejamento, digo isso com relação a jogadores e também com as outras questões do clube para o ano que vem, né? Espero que alguma coisa saia nesse tempo curtíssimo que a gente tem aí. E que a gente tenha um 2026 melhor. E vamos ver o que vai dar essa história toda. Grande abraço para todo mundo, valeu, até a próxima, obrigado.